O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isso? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. E ele não pôde fazer milagre algum. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos, e admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas, ensinando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, primeiro só esclarecer, talvez tenha outras pessoas que ainda não me conheçam, mas essa paróquia aqui é minha paróquia de origem, né? E o bairro ao lado, que é o bairro Itaí, onde tem a Capela São Pedro, então lá é onde eu cresci, né, junto à comunidade, e por isso que eu faço questão de sempre vir aqui na minha comunidade de origem e ajudar naquilo que é possível, né, naquilo que eu posso. Isso me faz bem, vir ao meu lugar, onde eu cresci com a comunidade. E a Capela São Miguel, que fica no bairro Cidade Verde, foi o lugar onde foi a ordenação, era o dia 28 de junho de 2019. Faz pouco tempo. E o meu lema sacerdotal é: fazei tudo o que ele vos disser, né? Bem mariano. Hoje nós temos essa memória, que é uma memória facultativa, mas que já é tradicional, memória de São Brás. A antífona de entrada de hoje diz assim: salvai-nos, Senhor nosso Deus, reuni vossos filhos dispersos pelo mundo, para que celebremos o vosso santo nome e nos gloriemos em vosso louvor. É o Salmo 105. Liturgia, claro, é a liturgia da semana, não existe uma liturgia especial para São Brás, apenas o ofício da memória. E essa memória, essa história de São Brás, é uma história meia incerta. Não se sabe exatamente como aconteceu, mas se tem uma ideia. Sabe-se que ela era bispo de Sebaste, na Armênia, um país que está situado no continente asiático, próximo da Turquia. Isso é pelo ano 316. E é muito popular essa tradição da bênção da garganta. Brás tinha um grande carisma pelo seu povo, e assim ele ia buscando a santidade, e isso foi fazendo com que os cristãos o elegessem bispo daquela cidade. Claro que isso
gerou por parte das autoridades a perseguição. E após receber o episcopado, retirou-se para uma caverna. E após algum tempo ele foi encontrado, preso, torturado. Mas enquanto ele estava na prisão, uma mãe aflita jogou-se aos seus pés, pedindo que socorresse o filho, que agonizava com uma espinha de peixe atravessada na garganta. E o bispo Brás teria rezado, fez o sinal da cruz sobre o menino, e este se levantou milagrosamente, e como se nada lhe tivesse acontecido, estava curado. E tem essa tradição das velas. O que se diz sobre as velas é que enquanto ele estava na prisão, e era muito escuro, era um calabouço, obteve de presente de alguns de seus amigos um par de velas, com as quais recebia luz e calor. Por isso, nessa representação iconográfica, São Brás aparece com 2 velas. E claro que o povo, talvez querendo enfeitar um pouquinho mais, né, bota um ambiente bonito, onde está São Brás, né? Ainda na prisão foi ameaçado de morte, para que abandonasse a sua fé, e ele não querendo abandonar a fé, então foi degolado. E falando em fé, a liturgia de hoje, na primeira leitura, fala em ter fé, enquanto que no Evangelho, outros não têm a fé. Desde o início do tempo comum, e hoje nós estamos vivendo a 4ª semana, nós estamos refletindo com o autor sagrado da carta aos Hebreus, que é um autor anônimo. Os estudiosos não conseguem identificar. Alguns dizem que talvez seja São Paulo. Certeza ninguém tem. E a primeira leitura, ela começa assim: vós ainda não resististes até o sangue na vossa luta contra o pecado, e já esquecestes as palavras de encorajamento que vos foram dirigidas como a filhos? Meu filho, não desprezes a educação do Senhor, não desanimes quando Ele te repreende, pois o Senhor corrige a quem Ele ama e castiga a quem aceita como filho. Irmãos e irmãs, querer bem os irmãos é também encorajar os irmãos e irmãs na fé, e não perder a fé por causa das provações. São Brás, como nós vimos na história, não abandonou a sua fé. Os santos se mantiveram firmes na fé. E a provação que nos vem pode até parecer dura, pode parecer pesada, mas é fruto do amor. Se o Senhor permite provações, é para nos fazer crescer na dimensão filial. O pai não quer mal aos seus filhos. O pai quer o bem dos filhos e filhas. Por isso vai dizer a leitura: qual é o filho a quem o pai não corrige? Qual é o filho ou filha ao qual o pai não educa? Isso se chama correção fraterna. Deus muitas vezes nos quer colocar no caminho certo.
E correção fraterna não é agir com violência, mas é com amor. Irmãos e irmãs, Deus não é castigador. Deus é amor. E a gente vê muito isso no Antigo Testamento, de um Deus castigador. Muitas vezes eu ouvi: cuidado que Deus castiga. Deus não castiga. Deus é misericordioso. E ontem, o Frei Janício, gravei isso, falava da oferta que era colocada no altar no Antigo Testamento, se falava muito isso. A oferta que era colocada sobre o altar era para pagar os pecados. Depois, essa mentalidade vai mudando, e hoje nós ofertamos não para pagar pecados, mas, como diz uma música, a oferta que realmente agrada a Deus é aquela que brota do fundo do nosso coração. É isso que agrada a Deus. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, a oferta não é o dinheiro. Ajuda, sim, a igreja precisa. Quantas vezes eu disse isso aqui? A igreja necessita. Todos nós precisamos. Mas a oferta é aquela que brota do nosso coração. Por isso, quem não tem condições, até uma simples oração é uma oferta. Lembra daquela senhora que estava lá no templo, em Jerusalém? E que Jesus viu colocando 2 moedinhas. Era tudo que ela tinha. Aquela oferta dela valeu muito mais do que aqueles que davam o que sobrava. Mas voltando ao assunto, quando nós nos encontramos no meio de provações que nos parecem até incompreensíveis, nós ficamos inquietos e podemos cair até na tentação de abandonar a fé, não crer mais na misericórdia de Deus. Mas o que a primeira leitura nos convida? A permanecermos firmes. E aí pode vir uma pergunta: o que Deus quer de nós? Respostas prontas nós não temos, mas Deus nos convida a buscá-lo nos momentos de dor e de sofrimento, e só quem abre o coração a Ele pode reconhecer a mão de um Deus que é, acima de tudo, um Pai misericordioso. Por isso a primeira leitura, eu dizia, nos motiva a termos mais fé, a crermos em Deus. E no Evangelho temos um verdadeiro exemplo de falta de fé, porque Jesus está ensinando, como de costume a gente está vendo nos Evangelhos, Jesus na sinagoga. A sinagoga, que é o lugar da palavra, podemos dizer assim, de um modo mais simples, o lugar da catequese. E Jesus, como víamos em outros evangelhos, é um mestre diferente. Ele sim tem autoridade, diferente dos mestres da lei e fariseus. E percebemos aqui no Evangelho que o saber de Jesus deixa admirados os seus conterrâneos. Tanto que perguntam: de onde recebeu ele tudo isso? Como é que ele conseguiu tanta sabedoria? E esses milagres que são realizados por suas mãos? Vem cá, esse homem não é o carpinteiro? Esse homem não é filho de Maria? Não é irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? E suas irmãs não moram aqui conosco? Como pode tudo isso?
e ficam escandalizados por causa dele. Poderíamos traduzir isso em preconceito. E esse preconceito é que faz eles desconfiar de Jesus. Não acreditavam que ele era o Filho de Deus, o Messias. Por isso que Jesus tem que ir para outros lugares, porque ali não pôde fazer muita coisa. Muitos ficaram admirados com Jesus, diz a palavra, mas Jesus também se admira com a falta de fé deles. Versículo 5 do Evangelho diz assim: ali não pôde fazer milagre algum, apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos. É uma pena que ainda no nosso mundo, mesmo diante dessa doença que nós estamos passando, coronavírus, muitos ainda não abriram seu coração para Deus. Mas nós rezamos para que Deus possa chegar ao coração de cada um. Repita comigo essa frase: creio, Senhor, mas aumentai a minha fé. Repita de novo: creio, Senhor, mas aumentai a... Mais uma vez: creio, Senhor, mas aumentai a minha fé. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós faremos agora então a bênção das velas, com as quais nós daremos a bênção da garganta, que devido à pandemia vai ser feito de maneira geral. Esse ano eu vou fazer a bênção das velas e dar a bênção a quem está em casa, a quem está aqui presente, de forma geral, que é uma orientação, inclusive, da igreja no Brasil, no mundo, e que a gente faça dessa forma para a gente manter as restrições que nos garante a segurança. No momento que for dar a bênção, então, aí cada um lembre, de colocar a sua mão na sua garganta, pedindo, recebendo essa bênção da sua garganta, para que a nossa garganta, a nossa voz, sejam sempre dons voltados para cultivar os valores do reino no meio de nós, tá bom? Então vamos já preparando nosso coração. Por favor. Jesus. Se não parar acesa, não tem problema, pode vir. Não tem. Não, vou parar com o gelado. Se apagar, não tem problema. Se apagar, não tem problema, não. Pode deixar, não tem problema. O Senhor esteja convosco. Ó Deus Todo-Poderoso e cheio de ternura, com uma só palavra criastes toda a variedade dos seres e quisestes que para recriar o homem e a mulher, o mesmo verbo pelo qual tudo foi feito, se encarnasse. Vós sois grande e imenso, digno de temor e louvor, e fazeis tantas maravilhas. Por vós, o glorioso bispo e mártir São Brás, em proclamação de sua fé,
sem temer os tormentos mais variados, conquistou a palma do martírio. Vós lhe conferistes, entre outras graças, a prerrogativa de curar, por vossa virtude, todos os males da garganta. Suplicamos, pois, a vossa majestade, que sem olhar as nossas culpas, antes tocado por seus méritos e preces, vos digneis, em vossa venerável bondade, abençoar e santificar esta cera, vossa criatura, infundi nela a vossa graça, para que todos cujos pescoços forem com fé tocados por ela, fiquem livres de qualquer doença da garganta, pelos méritos do martírio dele, e sãos e felizes, possam dar-vos graças em vossa santa assembleia, e louvar o vosso nome glorioso, que é bendito pelos séculos dos séculos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Por intercessão de São Brás, bispo e mártir, livre-te, Deus, dos males da garganta e de qualquer outra doença. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Brás, rogai por nós. São Brás, rogai por nós. São Brás.